Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Clara, eu sou acadêmica do 11º período de Medicina da Unifenas, campus Belo Horizonte, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre câncer de pulmão. Quando a gente fala de câncer de pulmão, mais de 90% deriva do epitélio respiratório, que são os brônquios, bronquíolos e alvéolos. E para esse tipo de câncer, a gente classifica ele como carcinoma broncogênico de pulmão. Atualmente, ele é o câncer de maior letalidade, então, infelizmente, em 5 anos, mais de 80% aproximadamente das pessoas diagnosticadas com esse câncer vão falecer. E a gente divide ele em dois tipos: não pequenas células e pequenas células. Os fatores de riscos, o principal é o tabagismo. Mas além desse, a gente pode ter outros, como a exposição ocupacional, a asbesto, arsênio e história familiar positiva. Então vamos começar falando sobre o câncer de não pequenas células, que é a maioria. O câncer de não pequenas células é subdividido em adenocarcinoma, epidermoide e de grandes células. O adenocarcinoma é o mais comum. Ele acontece mais em pacientes atípicos, não fumantes, jovens, mulheres, mas ele também pode acometer pacientes típicos. A topografia dele é periférica e por isso ele está mais relacionado com derrame pleural. A gente tem uma variante do adenocarcinoma que é o bronquilo alveolar. Ele é bem diferenciado, tem melhor prognóstico e na TC a gente vê aquele aspecto em vidro fosco. Ele não invade o alvéolo. O segundo tipo mais comum é o câncer epidermoide. Ele acomete apenas pacientes típicos, que são tabagistas, idosos. A topografia dele é central e por isso ele está mais relacionado com cavitação ao exame de imagem. Além desses, a gente tem o câncer de grandes células, que é menos comum e por isso ele tem menor relevância na prática clínica e a topografia dele é periférica. Agora a gente vai falar um pouquinho de pequenas células, que é o Oticel. Ele é menos comum, ainda bem, porque ele é mais agressivo, tem o pior prognóstico. Ele tem origem neuroendócrina e está muito relacionado com síndromes paraneoplásicas, que eu vou falar adiante. A topografia dele é central. Como todo tipo de câncer, a gente tem alguns sintomas inespecíficos, como anorexia, perda ponderal, fadiga, mas o principal sintoma é a tosse. Além da tosse, pode ter hemoptise, dispneia e dor torácica. Como eu falei, a gente tem algumas síndromes paraneoplásicas e síndromes compressivas. Eu vou começar falando das síndromes compressivas. A síndrome de Pancoast, ela é associada ao câncer epidermoide. O paciente vai ter dor torácica e como comprime o plexo braquial, o paciente pode ter perda de força no ombro e no braço. Dentro da síndrome de Pancoast, a gente tem uma síndrome chamada síndrome de Rone, que é a compressão do tronco simpático cervical. Então, prevalece o parasimpático. Por isso, o paciente clinicamente, pode ter miose, ptose, anidrose ipsilateral e, em alguns casos, enoftalmia. A gente tem também, dentre as síndromes compressivas, a síndrome da veia cava superior, que é associada ao Oticel. O paciente clinicamente vai estar com edema de face, pletora facial e turgência jugular. Agora eu vou falar um pouquinho das síndromes paraneoplásicas. O Oticel, o que está mais associado com síndromes paraneoplásicas, ele tem algumas específicas, como a síndrome miastênica de Anton-Labert, que o paciente vai evoluir com uma fraqueza proximal. E pode ter também fraqueza simétrica de membros superiores e inferiores. A gente também tem a SIAD, que é a secreção inapropriada do hormônio antidiurético, o ADH, e o paciente vai evoluir com hiponatremia. E também temos a síndrome de Cushing, que é caracterizada por um aumento de cortisol. Em se tratando do adenocarcinoma,
A principal síndrome paraneoplásica é a osteoartropatia hipertrófica pulmonar. O paciente pode ter edema e dor em articulações. Já em relação ao epidermoide, a principal síndrome paraneoplásica é o PTH-like. Então, a gente tem uma produção ectópica de PTH e o paciente vai evoluir com hipercalcemia. Para fazer o diagnóstico, a biópsia, a gente divide em 2 casos. O tumor de topografia central, que a gente pode lançar a mão da broncoscopia, do ultrassom endoscópico, ou então biópsia de escarro, mas esse último tem menor sensibilidade. E quando a gente fala de tumor periférico, a gente pode fazer biópsia percutânea com agulha fina ou corebiópsia, principalmente o adenocarcinoma, ou lançar a mão também de toracotomia ou videotoracoscopia. Em relação ao rastreio, é importante enfatizar aqui que o rastreio não é preconizado pelo Ministério da Saúde, mas, em contrapartida, ele é indicado por algumas referências americanas. Então, segundo essas referências, a gente faz o rastreio em pacientes tabagistas ou ex-tabagistas recentes com carga tabágica de no mínimo 20 anos máximo. E a gente faz para pacientes entre 50 e 80 anos. A gente faz até a idade máxima de 80 anos ou com 15 anos de rastreio normal. O método que a gente utiliza para o rastreio é a TC de baixa dose. A gente faz ela anualmente e lembrando que é sem contraste. E aqui estão as referências que eu usei. Eu espero que essa aulinha tenha sido produtiva e obrigada.